quero lhe propor alguma reflexão hoje sobre um tema bastante significativo para nós, chamado conhecimento. A ideia que a gente quer propor nesse desafio é que você reflita um pouco sobre como você conhece as coisas. Do ponto de vista estrutural, o conhecimento ele decorre da capacidade que eu tenho de perceber a realidade que me é dada a partir dos sentidos que eu tenho. Visão, tato, olfato, paladar, audição. Mas estas coisas entram na minha mente e passam a adquirir um significado específico da minha mente. Esse significado ele é trabalhado a partir do conjunto de experiências e aprendizagens que eu tenho ao longo da vida, que vão se constituindo nas minhas crenças e nos meus valores, e elas são atribuídas a partir das autoridades concedidas pelos meus afetos. Daí o fato de pai e mãe, por exemplo, serem as pessoas que têm a maior influência na construção dos primeiros conhecimentos que a criança tem e que vão ser agregados ao longo da vida dos adultos. Para que isso fique mais claro para você, deixe-me lhe explicar isso de uma outra forma. Nós podemos dizer que, fisiologicamente, todo ser humano é igual. Ele tem os mesmos sentidos, os mesmos aparelhos biológicos com os quais, nesse tema conhecimento, ele capta a realidade. Mas existe um outro lado que nos interessa pessoalmente, como coaches, que é a questão ontológica. Ou seja, como é que estas coisas passam a fazer sentido para nós. Então, eu posso garantir que você que está me vendo, você que está me ouvindo, você está vendo e ouvindo exatamente aquilo que toda e qualquer pessoa que esteja assistindo esse programa também está vendo e ouvindo. Isso diz respeito ao seu equipamento fisiológico. Mas cada um que está ouvindo esse programa, e você especificamente, ao ouvir o que eu estou lhe falando, você escuta a partir da sua experiência. Ao ver o que você está vendo, você enxerga a partir da experiência que você tem. Então, o desafio que eu quero lhe propor é que você reflita a partir de agora como as coisas que você conhece, que você valoriza, que você tem na sua vida, como é que estas coisas chegaram a se constituir em você, como conhecimento e como valor, ao ponto de determinar suas condutas e seus relacionamentos. Esse é o desafio que vamos discutir. Um grande abraço. Prepare-se para ser desafiado. Desafiado a pensar, a refletir, a sair da sua zona de conforto. A largar aquelas desculpas velhas que você usa para não mudar ou para não ser quem realmente você deseja ser. Eu sou Laura Ribeiro e esse é o primeiro Desafios com Homero Reis, aqui na VEM TV. Hoje o nosso tema é conhecimento. Teremos a colunista Margarita Morales e também um bate-papo e algumas falas do Homero a esse respeito. Agora, convidamos o doutor em Biologia, Daniel Cifuentes, que vai falar sobre os processos de aquisição do conhecimento. Como é que o nosso cérebro reage quando nós aprendemos? Confira, vale a pena. Chegou a hora de mudar. Olá, nós estamos aqui mais uma vez conversando sobre desafios e o tema que a gente está discutindo hoje é a questão do conhecimento, da aprendizagem, do processo de formação, dos valores e daquilo que nos move e move a nossa sociedade. E eu vou bater um papo hoje muito gostoso com o Dr. Daniel Cifuentes, ele é doutor em Biologia, e a gente vai falar um pouquinho desse hardware que trata dessa questão do conhecimento. E aí, Dan? Tudo bem? Tudo bom? Conta o seguinte, a gente tem discutido com o pessoal que está assistindo a gente tem discutido muito essa diferença entre as questões ligadas à captação da realidade, certo, e ao modo como essa captação faz sentido. De uma forma bem específica, a gente vê igual, a gente ouve igual, mas a gente enxerga diferente, a gente escuta diferente.
Então, ontologicamente falando, nós separamos o ver do enxergar e o ouvir do escutar. E ontologicamente a gente fala muito de que as coisas fazem sentido para a gente a partir daquelas coisas que a gente percebe. Então todo mundo percebe as coisas mais ou menos iguais, mas constrói significados diferentes. Biologicamente falando, quais são os grandes desafios para a gente acertar isso? É verdade, é mentira? Como é que isso funciona? É isso mesmo? Enfim, o que você tem a nos dizer sobre isso aí? Bom, com certeza essa abordagem ela é muito visitada, né, pelas pessoas que trabalham tanto com a captação de estímulos, né, em geral, como as pessoas que estudam também o outro lado, né, que é a interpretação desses estímulos. Então, quando a gente escuta alguma coisa ou ouve alguma coisa, uma coisa que elas têm em comum é a forma com que a gente capta. Sim. Então, nós temos o ouvido, né? O ouvido é uma parte do nosso corpo, que é, como você falou, o hardware, que é responsável por perceber um estímulo sonoro. Né? De uma forma, o olho é responsável por perceber um estímulo visual, né? A luz, é sensível à luz. Tanto o olho como o ouvido têm caminhos neurais, caminhos neurológicos, que vão encaminhar essa informação do estímulo que é captado até o processamento central. Central, que eu digo cérebro mesmo, propriamente dito. Dependendo do caminho que ele toma até o cérebro e onde ele chega dentro da nossa estrutura cerebral, é que vai dizer a forma com que a gente vai perceber isso, né? Ou seja, a captação do estímulo é diferente da percepção nesse sentido. Tá, mas então me explica uma coisa para ficar claro. Veja, se eu provo alguma coisa, eu diria que fisicamente essa coisa tem um significado. Ou seja, foi captado, foi lá para minha mente. Mas o significado disso tem outro desdobramento, né? Então, por exemplo, eu não gosto de um determinado sabor. Então, eu imagino que você capta o mesmo sabor que eu capto, mas eu identifico que eu não gosto, você identifica que gosta. Como é que essa coisa funciona? Isso é uma mera aprendizagem? Eu não acredito que seja, né? Mas aí a gente já começa a passar de uma fronteira, que é a fronteira quando você fala de significado, que é a fronteira de gosto, né? E aí as características intrínsecas a cada pessoa. E nessas características a gente tem que distinguir o que é intrínseco da pessoa, ou seja, são expressões do próprio DNA daquela pessoa, daquilo que foram aprendizados culturais, vamos dizer assim, né? Que são aprendizados ambientais, no caso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa aprendizagem ambiental, cultural, vamos chamar genericamente de aprendizagens socioculturais, elas são construções, elas são percepções de realidade ou elas são construções de significados? Então, elas são o somatório dessas duas coisas, né? Você não consegue fazer uma interpretação de uma coisa que você não percebe, né? Então você precisa de captar isso, né? Com o que você tem de bagagem, né, dos significados que você já viveu ou não, você vai dar a sua percepção sobre aquilo. Quando você entra em contato com alguma coisa que você nunca viu, né, você enxerga aquilo dali pela primeira vez, você não sabe que significado você vai dar para aquilo. No entanto, você está captando aquilo dali. Tá. Então, existe uma experiência atribuída à chegada de Colombo, as naus de Colombo que chegaram no Caribe e no Priscas Etas. E dizem que os nativos, ao olharem para aquela realidade, não conseguiram discernir absolutamente nada, porque eles nunca tinham visto nada igual àquilo, né? E quando as pessoas desembarcaram, aquela coisa toda, nos primeiros contatos que os espanhóis tiveram com os nativos,
na conversa estabelecida ali, é que eles começaram a discernir e aí começaram a enxergar as naus, aquelas coisas todas. Então, aí, como é que se explica isso? Quer dizer, é simplesmente essa questão da percepção da realidade, ou tem uma coisa assim de eu acredito no que você está falando e eu aprendo a enxergar o que você está vendo? E eu estou usando as duas palavras propositadamente. Tá, vou tentar te dar um exemplo para explicar essa situação. Se eu pegar aqui hoje e fizer um desenho para você de uma nau, um navio, como eles fizeram para os índios, né? Você não necessariamente vai associar aquele meu desenho com o barco quando você vê-lo, propriamente dito. Né? Por quê? Vai depender de uma série de fatores, vai depender da sua capacidade de abstração, da sua capacidade de percepção 3D do meu desenho, que é um 2D. Então, vai depender de todas essas coisas. Agora, com certeza, aquilo que você enxerga, ou seja, aquilo que você consegue captar e perceber, você vai confrontar com a informação que você já tem. Né? E aí entra no espaço da sua memória. Né? Okay. A sua memória são aquelas sensações que você já teve, as percepções, aliás, que você já teve, não são necessariamente sensações, e que você, toda vez que entra em contato com aquele estímulo novamente, você é remetido para aquela mesma memória. Você acessa aquela mesma memória. Tá, então, veja, nessa linha, por exemplo, a experiência que a gente tem para poder discutir esse assunto é pegar uma lâmina, né, de um tecido celular qualquer e pedir para um citologista olhar para aquela lâmina e pedir para um leigo olhar para aquela lâmina. Né? Veja, pela teoria que a gente está conversando aqui, ambos veem a mesma coisa, mas enxergam coisas diferentes. Né? Uma pessoa que não tem a menor distinção sobre citologia vai olhar para aquela lâmina e vai ver borrões. A pessoa que tem distinções sobre citologia vai fazer uma palestra sobre aquilo, vai dizer que tipo de tecido, que tipo de doença, sei lá eu o quê. A minha questão com você é mais exatamente nesse sentido, ou seja, quando eu percebo o que todo mundo percebe, mas construo um significado sobre aquilo que eu estou percebendo, essa construção ela é fisiológica apenas, ou ela tem uma outra dimensão de conhecimento que implica nos afetos, em outras variáveis que não sejam simplesmente coisas fisicamente mensuráveis. Espero que você esteja gostando do nosso primeiro Desafios com Homero Reis. Daqui a pouco tem mais entrevista com o Dr. Daniel Cifuentes. Mas se você quer saber mais sobre a nossa empresa, acesse homeroreis.com e obtenha mais informações, faça sugestões e de repente diga sobre o que mais você quer ouvir aqui no nosso programa. Olá, estamos aqui trabalhando, preparando material para um programa que vamos desenvolver essa semana com um grupo de alunos, de coaches aprendizes. E estamos trabalhando em um tema bem específico que trata-se de identificar os inimigos da aprendizagem. No processo de aprender, a gente tem aliados, aprendemos a aprender e temos comportamentos e características que nos ajudam a aprender com maior efetividade. Só que chega um momento em que esses mesmos aliados se transformam em inimigos, porque nos impedem de estar desenvolvendo competências e aprendizagens de uma maneira mais efetiva. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que sou bastante autocrítica, e eu sempre estou olhando para mim, meu desempenho, e isso é muito importante para ser um bom aprendiz. Isso é um aliado. Só que se eu chego a um lugar, a um nível onde